pôde estar aqui, Pai, presencialmente, mas nesse momento está cultuando da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, de onde estiver, Pai. Alcança essas pessoas, Senhor, que Tua palavra possa enraizar em nossos corações nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que através dela, Senhor, possamos sair daqui de uma maneira diferente. Que possamos estar disponíveis, Senhor, para aprendermos cada vez mais de Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Mas em nome de Jesus, de uma forma especial, Pai, eu quero Te agradecer. Te agradecer por cada pessoa que se disponibiliza ao Teu serviço. Te agradecer por cada voluntário dessa casa. Te agradecer por cada pessoa, Senhor, que nos serve com tanto amor, Senhor. Porque entendem que servindo a cada um de nós, estão servindo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduz, Pai, que da minha boca não venha sair minhas palavras, o meu querer, a minha vontade, mas venha sair tudo aquilo que o Senhor deseja trazer aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Deu tempo todo mundo abrir? Amém? 1 Samuel 16, 14 e 23. Vamos lá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, rei. Por isso, mande que estes seus servos, que estão à sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra. Fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Quem já conhecia essa história? A gente escuta muito falar sobre Davi. E eu confesso que eu sou apaixonada pelas histórias de Davi. Não é à toa que o nome do meu filho é Davi. A gente conhece a história de Davi porque Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque Davi foi obediente, porque Davi lutou contra o leão, matou o urso, lutou contra o gigante e venceu o filisteu. Então a gente muitas vezes conhece o Davi dessa forma. Só que essa história me chamou a atenção, porque nesse capítulo de 1 Samuel 16... no início dele, nós vemos que Deus pergunta a Samuel até quando ele teria pena de Saul. Saul estava errando, Saul tinha desobedecido a Deus, e estava sofrendo, sim, as consequências do seu erro. Então Deus vai até Samuel e pergunta: até quando você vai ter pena de Saul? Você já imaginou isso? Deus dizer: o que ele está passando é porque eu estou permitindo. Aí a gente vai e vê que Deus ordena que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé, que ele havia escolhido um dos seus filhos para ser ungido. Aí chegando lá, Samuel visualiza Eliabe, um homem de boa aparência, forte, alto, Eu imagino que ele era robusto. Aí Samuel vai e pensa que Eliabe é aquela pessoa em que Deus queria ungir. Aí Deus vai e lembra a Samuel que Eliabe não é o escolhido de Deus, e adverte a Samuel para que Samuel não olhe as aparências. Esse foi o primeiro ponto que chamou a minha atenção, porque às vezes é o que eu e você fazemos. A gente olha a aparência. Aí após observar os 7 filhos de Jessé,
E não havendo mais nenhum que havia sido apresentado por Jessé ao profeta Samuel, Samuel vai e questiona a Jessé se ele não teria mais nenhum outro filho, já que nenhum daqueles havia sido aprovado por Deus. Não era o que seria ungido por Deus. Aí Jessé vai e lembra: eita, tem sim. Tem o mais novo, o mais moço, que está lá apacentando as ovelhas. Aí Samuel vai, ordena que chame Davi. E ao vê-lo, quando Davi chega, aquele moço de pouca idade, que estava ocupado apacentando as ovelhas, que estava por trás das malhadas, onde ninguém via, era o que Deus havia escolhido. Aí Deus vai e diz a Samuel: é esse, unja ele. Aí eu acredito que essa história vocês já conhecem. Aí Samuel vai lá, unge Davi. Só que mais na frente chega no ponto que a gente leu. Quando a gente vai ler o capítulo todo, aí a gente vê que em seguida as escrituras relatam que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul, que era o rei. E um espírito maligno da parte de Deus, presta bem atenção nisso, o atormentava. Porque tem coisas que acontecem em nossas vidas que não é Deus que faça diretamente, mas Deus permite que aconteça para tratar algo no meio no seu coração. E Saul estava passando por isso. O Espírito de Deus havia saído dele. E ele atormentado e tal. E os seus servos o sugeriram que ele chamasse uma pessoa para tocar uma harpa. Para tocar, para que aquele espírito mau, para que aquele espírito maligno saísse dele, que ele pudesse ficar calmo, pudesse acalmar. E naquele momento os servos de Saul sugerem Davi. Só que Saul não sabia que Davi, não sei quanto tempo, porque a Bíblia não relata, é o mesmo capítulo, mas eu acredito que não é no mesmo dia. Saul não sabia que Davi havia acabado de ser ungido. Saul não sabia que Davi era o próximo rei que ocuparia o lugar dele. Só que Davi, por estar no caminho do Senhor, era aquela pessoa que seria usada por Deus para tirar o espírito maligno de Saul. Você já parou para pensar nisso? Aí vai, os servos de Saul sugerem Davi. Saul vai, pede que traga Davi, se agrada dele, fala com Jessé, pede para que Davi seja o escudeiro dele. E assim sucessivamente a gente leu a história. Aí a gente passa a aprender com essa história, com a história de Davi, que a obra de Deus exige de nós, exige de mim, de você, muito mais que talento, muito mais que habilidade para executarmos tarefas. A obra de Deus exige sabedoria, exige prudência, exige sensibilidade, só que sensibilidade no natural, para que a gente não olhe as aparências, e sensibilidade no espiritual, para que a gente possa estar preparado e sensível às coisas de Deus, para lidar com diversas situações. E, sobretudo, a gente precisa aprender com a história de Davi, que a obra de Deus, ela precisa da direção do Espírito Santo. Aí a gente vai ver aqui que tanto o profeta Samuel obedeceu a Deus indo à casa de Jessé e ungindo Davi, como na história de Davi, que Davi obedeceu ao seu pai, indo à casa de Saul e também se tornando servo de Saul. E com essa história de Davi, porque é uma história muito longa, tem muita coisa na Bíblia que fala sobre Davi, mas com essa pincelada, eu quero pegar alguns pontos para mim, para você, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, para que a gente possa aprender com Davi. E o primeiro ponto que Deus tocou no meu coração e que tratou comigo primeiro, para que eu pudesse vir aqui falar com vocês, é que na obra de Deus, sim, a gente precisa ter habilidade. Só que muito mais que habilidade, a gente precisa ter disponibilidade. Tenha habilidade, mas também tenha disponibilidade. 1 Samuel 3,16. Então, Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Quando a gente vai ler essa história de Samuel, Samuel também era moço. Só que quando Eli chamava Samuel, Samuel estava de prontidão a servir. Dizia: eis-me aqui, pode contar comigo.
E eu preciso te dizer nesta noite que Deus procura por pessoas disponíveis para a sua obra. Deus, Ele conta comigo e com você. Mas a gente precisa estar disponível para a sua obra. Aí a gente vê na história, voltando para a história de Davi e Saul, que na hora que Saul mandou chamar Davi, ele foi, tocou sua harpa, e os demônios que estavam na vida de Saul saíram. Foi isso ou não? Foi isso? Se tinha um espírito mau, o espírito mau o quê? O que estava atormentando ele, quando Davi tocava a harpa, saía. Aí a gente pode pensar o seguinte: ah, pastora, mas Saul era rei. Saul era o que ordenava, o que mandava naquela época. Então, o que Saul mandava, tinha que obedecer, tinha que fazer. Sim, também, com certeza. Só que aí, pensa comigo. Você já parou para pensar que se Davi tivesse obedecido, mas tivesse ido de má vontade, será que aqueles demônios, aquele espírito mau, realmente teria saído de Saul? Obedecer, ele obedeceu. Mas será que se ele se recusasse e dissesse assim: meu Deus, eu vou, mas não estou afim não. Eu vou, mas estou indo por obediência a vice-Deus, mas não estou afim. Será que aquele espírito teria se submetido ao espírito que estava em Davi? Aí, eu preciso te dizer uma coisa. Porque para Deus agir, precisamos fazer as coisas de boa vontade. Será que você entendeu o que eu acabei de falar? Para Deus agir, eu e você precisamos fazer as coisas de boa vontade. Podemos até ter a unção, mas se nós não estivermos à disposição, talvez nada aconteça. Aí eu parei para pensar. Quando Davi foi para a casa de Saul e foi tocar a harpa lá, Davi já havia sido ungido, sim ou não? O profeta Samuel já havia dito que que Davi seria o próximo rei, sim ou não? Imagina se Davi dissesse assim: eu vou ser o próximo rei. Eu já fui ungido, eu servi a Saul, que está todo troncho, todo errado, desobedecendo a Deus, tirar o demônio que ele mesmo plantou para estar colhendo. Eu? Só que não. Davi foi lá, obedeceu e fez o que precisava ser feito. E eu preciso te dizer que não adianta eu e você termos habilidade se a gente não tiver disponibilidade. Não adianta eu não, porque eu não toco, mas a gente tocar bem aqui em cima se a gente não estiver disponível. Não adianta a gente cantar bem aqui em cima se a gente não estiver disponível. Ah, pastor, e cantar bem aí em cima não está disponível? Não. Toca bem aí em cima não está disponível? Não. Também é. Porque você está usando o dom e o talento que Deus lhe deu. Mas você vai entender o porquê eu estou dizendo que não. Não adianta a gente conhecer bem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não adianta a gente ter conhecimento teológico, ter dons e talentos, se eu e você não estivermos disponíveis. Porque aí eu pergunto, vai adiantar de quê? Eu chegar aqui em cima, compartilhar com vocês a palavra de Deus, alguém chegar para mim e dizer: poxa, a pastora Jeane ministra bem, prega bem. Se quando sair dessa porta eu for outra pessoa e não seguir nada do que tem aqui, eu não segui nada do que eu abro a minha boca e compartilho com vocês, eu não consegui amar o meu próximo, eu não consegui amar o meu vizinho, eu não consegui servir a você, vai adiantar de alguma coisa? Sejam bem sinceros, vai adiantar? Não! O dom e talento, sim, é uma somatória para a obra de Deus. Mas ele funciona quando estamos disponíveis, aqui em cima, aqui embaixo, servindo um café, segurando uma placa, dando um confete, tirando uma foto, falando com meu vizinho, ficando com o filho da vizinha. E eu preciso te dizer, irmãos,
que não devemos guardar em uma gaveta aquilo que nós temos, quando precisamos dispor e utilizarmos aqui na terra. Como assim, pastora? Não adianta eu e você termos dons, talentos, fazer prodígios, maravilhas, o ego ir lá em cima, quando a gente não está disponível a servir o irmão, a abraçar o irmão, a aconselhar o irmão, a escutar o irmão. Porque eu preciso te dizer uma coisa, queridos, porque quando a gente for para o céu, não vai pastora Jeane, vai Jeane, filha. Não vai o líder do ministério tal, não vai pastor Cássio, vai Cássio, filho. Porque não é nem esse nome que vai, né? Porque Deus tem um nome novo. Já está escrito lá no livro da vida. Só que quando a gente for para o céu, não vai o nosso título, não vai a nossa liderança, não vai o nosso ministério. Sabe o que vai? As pessoas. Em nome de Jesus, eu e você também. Você crê nisso? Em nome de Jesus, eu e você também. Quando a gente chegar no céu, Deus já não vai perguntar, cadê o microfone? Cadê o violão? Cadê a bateria? Cadê a máquina? Não. Você já leu a parte que diz que a gente vai sim ter um julgamento, que existe céu e inferno? Ou você rasgou esse pedaço da sua Bíblia? Porque quando a gente chegar lá no céu, Jesus vai querer saber quantas pessoas a gente salvou para Ele, quantas pessoas a gente levou para a eternidade, quantas pessoas a gente cuidou, discipulou, ajudou. Ter disponibilidade está incluído nos comprometermos em amor. Eu e você não devemos nos comprometermos na obra do Senhor por medo de alguém brigar. Se a gente não fizer, se a gente não for. Nós temos que nos comprometermos porque nós devemos entender que precisamos amar o que nos foi atribuído. Nós temos que servir com amor, seja cantando, tocando bateria, tocando teclado, ministrando, tirando fotos, servindo um café, um abraço. Porque para você servir, meu amado e minha amada, não é só preciso você estar em ministério não, porque somos servos do Senhor e a gente serve a todo momento, em todo lugar. E como eu disse, não adianta a gente ter o dom de cantar, de pregar, de tocar, ou de fazer qualquer outra coisa, se não estivermos dispostos a servir pessoas. Irmãos, é muito sério isso, eu preciso compartilhar isso com você nessa noite. Quando Jesus voltar, que eu creio que está perto, Jesus ele não vem buscar o violão ou a marca melhor de violão. Jesus ele não vem buscar o microfone ou a marca melhor de microfone. Jesus ele não vem buscar a Bíblia, papel, mas Jesus vem buscar pessoas. Jesus vem buscar pessoas. Jesus vem buscar a mim e a você, e o que nós estamos fazendo. Se você está disponível para Deus, tem que estar disponível para servir as pessoas, para cuidar das pessoas, para ser bênção na vida das pessoas. E também para investir a sua vida na vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente vem para os cultos e a gente quer receber de Deus uma palavra poderosa. Eu creio, irmãos, que Deus tem palavras sim para mim, para você, para moldar o nosso caráter, para moldar nossas atitudes, para que a gente saia daqui sendo uma pessoa melhor. Sim, eu creio. Mas Deus também ama a mim e a você e tem zelo por isso, tem zelo por sua obra. Aí a gente volta lá em Davi. A pastora Davi começou a se mostrar disponível quando? Quando ele foi ungido? Não. Ele começou a se mostrar disponível quando ainda era moço. Quando ele cuidava das ovelhas e trabalhava para seu pai. Ele estava disponível mesmo quando ninguém via que ele estava ali cuidando de ovelhas. Mesmo quando seu pai não reconhecia, ou você não entendeu isso, que ele mostrou os 7, mas não mostrou Davi, até que o profeta Samuel chamasse.
e perguntasse, não tem mais nenhum não? Ah, tem aquele que está lá cuidando das ovelhas. Só que Davi, ele não parou de servir porque o pai dele não reconhecia. Davi, ele não parou de servir porque o pastor não via. Davi, ele não parou de servir porque Saul estava perdendo a liderança e ele ficaria no lugar dele. E quando os homens de Saul o procuraram, ele imediatamente foi servir a Saul, mesmo já tendo sido ungido pelo profeta Samuel. Mesmo já tendo recebido a promessa que seria o próximo rei. Aí eu quero te fazer uma pergunta. E de quem eu e você temos cuidado? Será que eu e você estaríamos disponíveis para ir tocar harpa para Saul? Quem é o Saul da minha e da tua vida? Será que você está disponível para tocar a harpa daquele Saul, esse aí mesmo que você está pensando? A quem nós temos servido? A quem nós temos cuidado? A pastora da minha família, é claro. Oxê. Não é a senhora mesmo que diz que a sua família é seu primeiro ministério? Sim, amém. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua família, não. Sim, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Errado seria a gente servir a todos fora e não servir ninguém dentro da nossa casa. Só que quando a gente entende que servimos a um Deus, que somos filhas e filhos de um Deus, a gente serve os de casa e serve os de fora também. Aí você já ouviu falar, já ouviu a frase que diz assim, palavras convencem, mas o exemplo arrasta? Só eu já escutei isso? Ninguém nunca escutou? Misericórdia, sou velha. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta? Porque muitas vezes, mera palavras, um discurso bonito, lindo, maravilhoso, eu posso até convencer você aqui. Mas como eu falei, se eu não estiver fazendo nada daquilo que eu falo, de nada vai adiantar para você. Então, antes de a gente falar, a gente precisa fazer primeiro. Antes da gente ensinar, a gente precisa ser o exemplo. As pessoas vão fazer não apenas aquilo que nós estamos falando e ensinando, mas o que fazemos. Em segundo lugar, a gente aprende com Davi, misericórdia, me ajuda, Senhor. Tenha paixão pelo que faz. 1 Pedro 4, do 10 ao 11. 10 e 11, né? Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos do Senhor, ou seja, com a palavra do Senhor. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aí a gente pode observar, voltando para a história de Davi, que tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia com paixão. E quando a gente vai ler a história, né, sobre a vida de Davi, a gente vê que Davi, ele foi bem sucedido como pastor de ovelhas, foi bem sucedido como guerreiro e foi bem sucedido como rei. E eu preciso te dizer que é a paixão que nos leva a assumirmos riscos e ir além do esperado e fazer além do necessário. Quando a gente começa a namorar, que a gente fica aquela paixão, estou apaixonada. Aí na minha época era 3 segundos. Oi, te amo, boa noite, até amanhã. Já dormiu? Já descobriu? Já não sei o quê. Aí vai na cidade e vê um anelzinho lá, não é nem de ouro, não tem nem dinheiro para comprar, mas eu vou levar para meu amado, eu vou levar para minha amada, porque você tem paixão naquela pessoa e você quer dar o melhor àquela pessoa, quer sempre estar servindo aquela pessoa, em contato com aquela pessoa. A paixão é o que dá ignição à unção. A paixão é a chave para a excelência.
Ah, pastora, como assim? Uma vez a senhora disse que não gosta da palavra excelência. Disse. Realmente. Porque tem gente que perde o equilíbrio. Coloca a excelência em primeiro lugar e esquece da essência. Temos que ter equilíbrio, excelência com essência. Só que quando a gente tem paixão por Jesus, pelas pessoas, pela obra do Senhor, não tem como a gente fazer as coisas apaixonado sem excelência, irmãos. Não tem como a gente ser apaixonado por Jesus e querer fazer as coisas de todo jeito, de qualquer forma. Porque a paixão leva assim à excelência, só que não anula a essência. A paixão é o primeiro passo para a realização de qualquer coisa relevante na minha e na tua vida. É a paixão para aquilo que importa em nossas vidas. A paixão ativa o potencial. Como assim, pastora? A senhora está endoidando. Vamos lá, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. O potencial é tudo o que se poderia fazer, mas ainda não o fez. Tem algo que precisa ser feito e você tem potencial para realizar aquela tarefa. O potencial é tudo o que poderia ser e ainda não é. Em Deus, eu e você temos potenciais para sermos melhores, sim ou não? Sim ou não? Potencial não é o que já foi feito, mas sim o que ainda falta ser realizado. E é a paixão quem ativa o potencial e nos leva a romper os nossos próprios limites. Quem não é apaixonado não rompe limites. Antes quer o confortável, o cômodo, a proteção da zona de conforto, a proteção da zona de segurança. E como eu falei, citando exemplo de namoro, noivado, quando a gente está apaixonado, a gente começa a trabalhar em dobro para comprar as coisas, para comprar uma casa, para comprar um terreno, para alugar algum lugar. Porque o sonho é se casar, porque quer ir logo se juntar com aquela pessoa. Sim ou não? Nos eleva além do que a gente pode. Porque às vezes a nossa realidade não é comprar nada naquele momento, mas você está tão apaixonado por aquela pessoa, você diz, não, meu sonho é ter uma vida com ela, então eu vou trabalhar duro, eu vou fazer hora extra, mas eu vou conseguir chegar no meu sonho. A paixão, ela mantém e estabelece as prioridades. Nós damos prioridades àquilo que somos apaixonados. Onde é que Jesus está na minha e na tua vida? Onde Jesus está na minha e na sua vida? Será que eu e você somos apaixonados por Jesus como dizemos que somos? Porque muitas vezes a gente levanta a mão e diz, Senhor, eu te amo, ó Pai, obrigado, Senhor, o Senhor é rei, o Senhor é majestade, o Senhor é glorioso. Só que às vezes sai da boca para fora, porque a gente coloca outras paixões no lugar de Jesus. Porque quando a gente ama Jesus, a gente serve sim a Ele quando estamos escalados no ministério. Quando a gente ama Jesus, a gente serve sim a Ele. Quando vê uma sujeira no chão, a gente não espera o irmão da limpeza. A gente vai lá e limpa. Porque Jesus é o nosso maior amor, é a nossa maior motivação, é a nossa maior paixão. Então a gente vai lá e faz. Nós decidimos andar nos caminhos de Jesus, porque esse é o nosso coração. Essa é a nossa paixão. Esse é o nosso chamado. E essa é a nossa visão. Existem coisas que, sim, humanamente falando, são impossíveis para mim e para você. Mas existem coisas em nossas vidas que são impossíveis apenas em nossas mentes e em nossos conceitos. Porque se a gente se esforçar, a gente sim vai lá e faz. Se a gente se esforçar mais um pouquinho, a gente consegue realizar. Se a gente se esforçar mais um pouquinho, a gente consegue vir no culto da quinta. Se a gente se esforçar mais um pouquinho, a gente consegue ficar nos 2 cultos, se tiver 3 no 3, se tiver 4 no 4. Reconhecer, presta bem atenção nisso, os próprios limites é honestidade. Sim, não somos super-heroínas nem super-heróis. Temos fraquezas, temos vulnerabilidades, temos limites. Mas confinar-se neles é mediocridade.
Chegou um ponto na minha vida que eu achava que eu não podia fazer muita coisa mais, não. Porque eu dizia assim, eu já fiz tanto, eu já fiz muito, eu já estava em 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. Eu servia discipulado, eu tinha célula, eu ia para 300 células, eu não sei o que, não quero isso mais não. Aí quando chegava o pastor Leandro e a pastora Cleo, tu vai fazer não sei o que. Oxe, vou nada. Vou não. Começava a ficar logo bicuda, vou não. Eu conheço o meu limite. É até aqui, olha. Até Jesus tem uma conversa séria comigo, dizendo, não vai mesmo não, não pode mesmo não, não aguenta não. E eu pedi perdão a Deus e dizer, Senhor, me perdoa realmente. Era meu comodismo, era minha fraqueza, era eu colocando limite nos meus próprios limites. Então, preciso te dizer que reconhecer os próprios limites, sim, é honestidade, mas a gente confinar-se, se enraizar neles, é a gente ser medíocre. Devemos ser cristãos cheios de paixão pelo que fazemos para Deus. Se tivermos paixão em Jesus e nas coisas de Jesus, veremos que coisas grandiosas acontecerão em nossas vidas e através de nossas vidas. Você crê ou não? Você crê? Aí depois a gente aprende que Davi, ele teve visão e foco. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Colossenses 3, 3. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E João 8,14. Só a parte A. Jesus respondeu, ainda que eu desse testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Jesus, viu? Que disse, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E eu e você? Somos Jesus? Não. Mas somos filhos, somos filhas, entregamos nossa vida a Ele. Será que nós sabemos de onde nós viemos, onde estamos e para onde vamos? Será? A gente vai ver que Davi, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual óleo havia sido derramado sobre a sua cabeça. Ele sabia quem havia o escolhido e aonde ele precisava chegar. E eu preciso te dizer nessa noite, irmão, se você não tem visão, se você não tem foco, a sua caminhada a todo momento vai parar. Se você não sabe quem você é, se você não sabe aonde você está, se você não sabe aonde você vai chegar, a sua caminhada a todo tempo vai parar. Porque você vai pensar como eu não posso, eu não quero, eu não vou, eu não sei. Mas quando a gente entende que somos filhos, somos filhas e servimos a um Deus, a gente entende que é a Ele quem servimos. A dor pode vir, a frustração pode vir, o dor pode vir, mas a gente continua. A gente não para. E se você não tem foco, você vai mudar de direção a toda hora. Aí quando nós recitamos, porque a gente fala muito esse salmo, Salmo 121, 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Só que além de recitar, eu preciso te dizer que nós precisamos crer e mantermos o nosso foco, sim, elevado para o alto. Não é hora pode, hora não pode, hora faz, hora não faz. A hora eu fiz, meu irmão não me abraçou, eu não faço mais. Se eu tenho visão, se eu tenho foco, se eu sei o que Deus tem para mim e sei quem sou em Deus, eu sei onde eu quero chegar em Deus e não desisto. Eu quero chegar na glória, e você? Eu quero chegar na glória, e você? Davi, ele não parou por nada.
Se a gente for ler toda a história de Davi, Davi ele passou por muitas provas, Davi ele passou por muita luta, mas ele tinha uma visão. E eu preciso te dizer que a nossa igreja tem visão também. Você crê nisso? Quando Davi ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele ainda era moço, ainda era menino. Só que Davi, mesmo depois de ter sido ungido, ele não parou a sua caminhada, ele não deixou de servir, como ele também não antecipou nada. Ele sabia que o dia dele ia chegar. Se Deus disse que ele seria rei, no momento certo ele seria. Ele tinha que continuar e não parar, continuar servindo, continuar tocando harpa, continuar vencendo gigante. Davi, ele sabia que Deus tinha o tempo certo para realizar a concretização da visão dele em sua vida. Ele continuou fazendo a sua parte. E eu preciso te dizer, irmãos, Deus me trouxe aqui nessa noite, eu não sei qual ministério você serve ou servia. Eu não sei o que você deixou de fazer na tua vida. Eu não sei se isso é dentro da tua casa ou dentro da tua igreja. Mas eu preciso te dizer, não para. Continua fazendo a tua parte, continua fazendo o que precisa ser feito, porque na hora certa, Deus vai realizar na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Só que Deus realiza assim quando Ele quer e como Ele quer. Mas Ele a realiza quando a gente decide não parar, porque se a gente parar, a gente estagna os planos de Deus para as nossas vidas. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto de Israel, o povo de Israel no deserto. A promessa estava lá, Deus prometeu, mas eles tardaram, porque eles paravam, porque eles desistiam, porque eles duvidavam. A promessa ela vai continuar aí, se Deus prometeu, amém, vai acontecer, pode ser hoje, pode ser amanhã. Só não tarda, irmão, continua. Não para. Saiba quem você é em Deus. Tem gente que não conhece a si próprio. Tem pessoas que são desafiadas e nem tentam avançar por medo ou insegurança. Era isso que acontecia comigo. Você foi sim escolhido para conquistar e para vencer em Cristo. A Bíblia nos afirma que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37 e 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem outras criaturas, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saiba quem você é. Saiba quem você é em Deus. Saiba de onde você veio, saiba quem te escolheu. Saiba onde você está. Não só nas quatro paredes, não só na Igreja Cristo é o tema, mas onde você está em Deus. E saiba sim onde você quer chegar. Se quer chegar na eternidade, irmão, então vai lá. Prossigo para o alvo, de onde vem o meu socorro. É olhar para o alto, é olhar para Deus. Ah, pastor, agora é andar como um cavalo com aquele negócio assim no olho? Às vezes sim. Estou chamando você de cavalo não, viu? Mas às vezes sim, porque nós somos humanos e nós erramos. Eu vou errar, você também. O que a gente não pode é olhar o meu erro e o seu erro e paralisar a obra do Senhor. Que Ele tem para fazer na minha, na tua vida e na vida de outras pessoas através da nossa. Porque a gente resolveu olhar para o erro do irmão. Saiba quem você é. Tenha atitude. 1 Samuel 17, 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé já lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Davi, ele havia instruído pelo seu pai para ir ao campo de batalha, onde Jael lutava com os filisteus. Porém, Davi, ele não foi sem antes, presta atenção nisso, porque Davi foi, para você entender o que eu estou falando. Ele não foi sem antes deixar as ovelhas bem cuidadas e com um guarda. Você já tinha parado para perceber isso? Porque muitas vezes a gente diz assim, Davi obedeceu a seu pai e foi.
Só que antes dele ir, Davi, ele foi lá, acordou cedo, cuidou das ovelhas e entregou a um guarda. Ele poderia ter arrumado uma desculpa, sim ou não? Ele poderia não ter cuidado das ovelhas naquele dia, porque precisava fazer o que seu pai havia ordenado, sim ou não? Ele poderia ter dito, eu não tenho tempo para isso não, porque eu tenho que sair muito cedo, para ir levar os mantimentos, para ir obedecer o que meu pai havia ordenado, sim ou não? Só que Davi, ele fez além do que foi pedido e esperado. O pai de Davi havia dado uma ordem, mas aí ele pensou, eu também cuido das ovelhas. Eu também sou pastor de ovelha, eu preciso obedecer meu pai, levar o que meu pai está me ordenando, o que meu pai está pedindo, mas antes de ir, eu vou me certificar de que as ovelhas vão estar sendo bem cuidadas, então vou me acordar mais cedo, vou me sacrificar mais um pouco, eu vou fazer além do que meu pai está esperando de mim, mas eu vou sim, pai, sabendo que as ovelhas estão sendo bem cuidadas. E apesar de ser o menor da casa, Davi, ele tinha um alto senso de responsabilidade. E Davi, com esse alto senso de responsabilidade, ele nos mostra uma grande característica de um cristão responsável. Lucas 12, 48, a parte B. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Marcos 4, 25. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Um dos segredos da vida de Davi foi a responsabilidade. E eu quero compartilhar um negócio com vocês, que é um defeito meu. Mas eu sou muito chata, chata mesmo, de verdade. Sou chata na vida, mas eu sou mais chata quando se trata da obra do Senhor. Eu sou aquele tipo de pessoa... Estou sendo tratada nisso, que se é para eu fazer de qualquer jeito, eu prefiro nem fazer. Se é para eu fazer e dizer, eu vou fazer isso aqui, não estou muito afim de fazer não, mas vou fazer, né? Não, eu não faço. E se eu decido fazer, eu procuro buscar mesmo em minhas falhas, imperfeições, defeitos, limitações, eu procuro dar o meu melhor possível. Mas sabe por que, irmãos, eu faço isso? Eu não estou querendo falar de mim, nem me exaltar, nem com orgulho, nem com soberba, não, nada disso, não. Mas eu faço isso porque eu entendo que não é meu. O que é nosso, a gente cuida, sim ou não? Só que o que é do Senhor, a gente precisa fazer isso dobrado. Triplicado, não é meu, é dele. Não é seu, é dele. Se é dele, nós temos que ter zelo e ter responsabilidade. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Se Deus te colocou uma amiga, um amigo para você cuidar dessa pessoa, cuida com zelo, com responsabilidade. Se Deus te confiou uma família, cuida com zelo, com responsabilidade. Se Deus te deu um trabalho, cuida com zelo, com responsabilidade. Se Deus te colocou em um ministério, cuida com zelo, com responsabilidade. Se você está na Cristo, é o tema, cuida com zelo e com responsabilidade. Vocês já ouviram falar no crente refrigerante? Alguém já ouviu falar nisso? Crente Coca-Cola. Que é isso, pastora? Pronto, lá vem ela com as heresias. Crente refrigerante. Eu digo Coca-Cola porque eu gosto de Coca. É aquele que chega com todo o gás. Uhul! Vamos lá fazer, hoje vai ser o melhor culto. Eita que eu estou cheia de planos e projetos. Eita que eu já desenhei uma planta. Eita que eu tenho aquele ministério, oxe, aquela ideia, aquela outra ideia, aquela outra ideia, aquela outra. Aí chega para o pastor. Pastor, eu estou pensando nisso, naquilo. O gás está todo vapor. Tá. Aí começa a servir. Aí serve um copo ali, outro copo aqui, aí abre a garrafa um pouquinho aqui, aí vai perdendo gás ali, aí perde mais um pouquinho gás ali. Aí chega Patrick, e aí, irmão? Aquelas ideias, aqueles planos. E aí, como é que estão? Estão com tudo? Aí o crente Coca-Cola. Assim, é porque sabe, né? É difícil. Um copinho ali, um copinho aqui. O gás vai acabando.
Vai ficando no fim do refrigerante. Os irmãos não fazem. Ninguém faz. Vai cansando. É difícil, né? Conseguir não. Quando somos cristãos, filho e filha de Deus, a gente influencia os outros a fazerem. Quando ninguém faz, o cristão, eu e você, vamos lá e nós mesmos fazemos. O que a gente não pode deixar acontecer é deixar de ser feito aquilo que precisa fazer, aquilo que precisa ser feito, porque eu e você não estamos disponíveis para isso. Quando ninguém quer ajudar, devemos nós mesmos ir lá e fazer e ajudar. A gente deve fazer, irmão, no lugar de a gente ficar resmungando, reclamando. Ah, porque tinha um papel ali, ninguém apanhou. Ah, porque no fim do culto é garrafa para tudo quanto é lado, mas parece que não tem ninguém servindo na igreja, porque ninguém faz, ninguém pega, ninguém joga no lixo. E eu e você? Cai a nossa mão, é com muito amor, viu? Eu preciso falar isso. Cai a nossa mão se a gente pegar uma garrafa de água no chão e jogar no lixo. Vê um confeite no chão e jogar no lixo. Vê um irmão precisando de um abraço e ir lá e abraçar. O que eu estou falando aqui vai além de ministério, viu, irmão? Porque não é porque eu estou tirando foto que eu não posso pegar e abraçar e dar uma palavra amiga a um irmão e uma irmã, não. Não é porque eu estou segurando a plaquinha ali que no fim do culto eu não posso sentar numa cadeira e escutar uma irmã que precisa chorar. Que precisa de uma palavra de conforto. Uma palavra que venha do céu. Para termos atitude, não depende da atitude das pessoas, mas depende de a gente saber de onde viemos, quem nós somos e a quem servimos. Para algo precisar ser feito, não depende do irmão fazer primeiro, não. Depende da gente reconhecer que nós somos filhos, que nós somos filhas, que servimos a um Deus que faz o impossível na minha e na tua vida, que já realizou muitos milagres na minha e na tua vida. A gente vai lá e faz. Eu vou chegar no último lugar, mas antes de chegar, eu preciso dar um exemplo que me impactou muito, esses últimos cultos. Teve um culto que eu estava ali, aonde está a irmã Isabela agora. E um irmão se converteu. O nome do teu pai é Patrick também? É como? É porque parece, né? O irmão Manuel, do Rio, né? O irmão Manuel do Rio de Janeiro, e ele está sentado ali olhando para mim agora. O irmão se converteu, veio aqui na frente. O pastor, acho que era o pastor Leandro, estava ministrando. Cássio estava segurando alguma coisa ali. Como eu era mulher, eu não fui, porque era um homem. O irmão Manuel, do Rio de Janeiro, se levantou, veio aqui, abraçou o rapaz e acolheu. Aquilo me impactou tanto, porque não foi preciso ele esperar alguém chegar, o pastor chegar e dizer, irmão, vá ali, abraça o irmão. Não, ele foi lá, sabia que o irmão precisava de um abraço, de um acolhimento, de uma pessoa aqui, e se pôs à disposição. Só que muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito e a gente espera que o outro faça no nosso lugar. 365 dias da promessa do Senhor para um novo tempo, para novas coisas nessa igreja. E a gente precisa alinhar, sim, algumas coisas. A gente precisa, sim, ajustar algumas coisas. E, em primeiro lugar, ajustar a nossa vida com Deus. Em último lugar, tenha coragem para recomeçar. Em um momento da história de Davi, a gente vai ver que Davi, ele pecou. Só que mesmo ele tendo pecado, ele não parou. Ele não parou a sua vida porque ele tinha errado. E quando Natan o confrontou, mostrando pecados gravíssimos, porque não existe pecado, pecadinho nem pecadão, o pecado é um só. A mentira é o mesmo pecado do adultério. Só que Davi havia adulterado, e para encobrir o adultério, ele foi lá e matou aquela pessoa, para que ela não tivesse descoberto o que ele tinha feito. Só que mesmo ele tendo errado, ele não parou a sua vida. Antes ele confessou o pecado, reconheceu o seu erro e continuou a sua caminhada.
E como cristãos, irmãos, ou não, nós devemos sim reconhecer os nossos erros. Nós devemos sim confessar os nossos pecados. E se necessário, sim, nós devemos recomeçar mesmo que seja do zero. Muitas pessoas não sabem recomeçar na sua vida. Muitas pessoas, e eu tenho certeza que aqui na igreja existem algumas pessoas que estão aqui agora, que ficam amarradas ao que tinham, que ficam amarradas ao que eram. Ah, porque eu já fui assim, porque eu era assim, eu vou morrer assim, porque eu servi assim. Porque eu já fiz, não vou fazer mais. Porque eu sofri, porque eu chorei, porque eu isso, porque aquilo. E muitas vezes a gente se prende a isso e não se dispõe a recomeçar. Muitas vezes não conseguem esquecer os erros que cometeram, ou de perdoar até mesmo as pessoas que lhe trouxeram alguma perca, alguma dor, algum prejuízo. O cristão, eu não quero dizer cristão, mas o filho, a filha, não deve parar por traições, não deve parar por decepções, não deve parar por perdas, não deve parar por frustrações. Eu e você devemos sim saber recomeçar sempre que for preciso. Quando Davi, ele perdeu tudo, em Ziclag, ele não ficou parado, ele ajoelhou, se prostrou diante de Deus, se reanimou, renovou os seus votos com Deus e foi atrás do inimigo para recuperar tudo que haviam roubado dele. Eu não vou ler porque é muito extenso, mas essa história fala lá em 1 Samuel 30, do 1 ao 9. E tem um momento que diz que Davi, ele chorou, que as pessoas ameaçaram até apedrejá-lo, porque estavam muito revoltados, porque o povo tinha levado mulher, filho, tinham queimado a cidade toda, tinham levado tudo que eles tinham. E Davi foi lá, depois de chorar, ficou angustiado, mas Davi se reanimou no Senhor. Ele se prostrou, ele orou. E Deus o ergueu. Aí Davi tem um momento que vai lá e consulta a Deus, ora a Deus e diz: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Deus, ele não disse, vá lá e recupere apenas o que é seu. Liberte os cativos. Deus está dizendo nesta noite, te trouxe aqui para você recomeçar, para você voltar, para você dar play onde você tinha parado, para que você possa libertar outras pessoas através do seu posicionamento. Nós devemos ter a unção do recomeço. Eu quero te pedir para você ficar de pé nessa noite. Eu não sei, irmãos, eu comecei essa história, a história de Davi falando de serviço, falando de amor, falando de disponibilidade, falando de dons e talentos. E eu quero terminar essa história falando de recomeço. É um novo tempo, é uma nova história, é tempo de recomeçar. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei se o que você perdeu foi tua família, teu casamento. Eu não sei se o que você está perdendo é seus filhos para as drogas. Eu não sei se você perdeu o seu emprego. Se você está perdendo a sua paz, a sua motivação. Se você estagnou o seu dom e o seu talento. De verdade, eu não sei. Mas talvez você tenha perdido isso tudo. Porque você não ora mais como você deveria orar. Você não busca mais como você buscava antigamente. Não se envolve mais como você se envolvia há um tempo atrás. Quem sabe, talvez você veio hoje pensando em entregar o seu cargo, pensando em entregar o seu ministério. Talvez você até já entregou. Talvez até você chegou aqui e saiu de casa hoje dizendo, eu não vou servir mais. Ou talvez você não tenha entregue ainda, mas você está deixando ele estagnar, ele se deteriorar, misericórdia.
Porque você diz assim: eu cansei, eu já fiz tanto, eu não quero mais. E muitas vezes vai vir um momento de angústia, um momento de aflição, assim como chegou na vida de Davi. Eu disse a vocês que comecei falando que Davi, ele foi conhecido e ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi errou. Davi pecou, mas ele reconheceu o seu erro. Davi, ele teve atitude. Davi, ele teve compromisso. Só que acima de tudo, Davi reconheceu que precisava dele, do Senhor. Que sem o Senhor ele não era nada. Que sem o Senhor ele não venceria uma batalha. E hoje eu quero te encorajar a receber a unção do recomeço. Talvez você já tenha entregue a liderança da sua casa. Talvez você já tenha entregue a liderança dos seus filhos. Talvez você até não entregou totalmente, mas está deixando lá. Não, eu vou levando. Como disse Zeca Pagodinho, a vida levar. Deixa a vida levar e vou ver no que vai dar. Não! Não aceite isso. Deus te trouxe essa noite para você se posicionar. Para você recomeçar e dizer: eu não aceito, porque o que o Senhor me deu é meu. Eu não abro mão. Deus te trouxe essa noite para te reanimar nele. Para te mostrar que você precisa ir sim em busca do inimigo. Mas não em busca do inimigo para servir ele. Mas tirar a autoridade dele na tua vida e recuperar tudo aquilo que ele te roubou. Deus te trouxe nessa noite para você se posicionar, recomeçar, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja no seu curso, na sua escola. Ei, não desista. Davi, ele não desistiu. Lutas vieram, batalha vieram, gigante veio, mas ele não desistiu. Se você foi ferido, sofreu decepções, você pode até ter feito alguma besteira antes de chegar até aqui. Você pode até ter falado aquilo que não deveria ter falado. Pode até ter saído da sua casa, do seu trabalho ou de algum lugar antes de chegar aqui da maneira que não era para ter saído, da maneira que não era para ter falado. Só que eu preciso te dizer: reconheça agora, confesse e peça perdão a Deus. É hora de recomeçar. É hora de recomeçar a sua caminhada, recomeçar o seu servir, recomeçar o seu cuidado com as pessoas. Ei, você abraçava, você discipulava, você cuidava, você aconselhava e parou por quê? Você servia, você estava em um ministério, em 2 ministérios, parou por quê? É tempo de recomeçar. E para recomeçar a gente precisa reconhecer que precisamos de um Deus, o único Deus que pode segurar nas nossas mãos e nos fazer prosseguir, não parar e não desistir. É teu casamento que está para o fio. Ele é o Deus que pode restituir, apenas crê. É alguém que nesse momento está no hospital. Ele é o Deus que enquanto você está aqui recebendo dele, ele também pode ir lá e levar cura para aquela pessoa, porque para ele nada é impossível. Reconheça que você precisa de um Deus e que sem Ele nós não somos nada. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Adora o Senhor nesse momento. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
és Deus de perto. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. O Deus de aliança, Deus, Deus de promessas, mentir, tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Yeah. Posso enfrentar o que for, eu sei, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus, Deus de promessas, mentir, tudo pode passar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. E perguntou Jessé: esses são todos seus filhos? E perguntou a Jessé. Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Primeiro ele estava apacentando as ovelhas. Aí vai agora em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Verso 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Até aí, você parou para entender que antes de vir a unção, vem a disponibilidade?
Antes de vir a unção derramada de Deus para a minha e para a sua vida, tem que haver a disponibilidade de cuidar das ovelhas. A gente só recebe uma unção de Deus quando primeiro a gente já faz aquilo que a unção manda fazer. Independente da unção, primeiro tem que vir a disposição. Eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite. Se um dia você tinha essa disposição e você parou, Deus te trouxe aqui nessa noite para você voltar a ter a mesma disposição que você sabe qual é. E se você nunca teve essa disposição, não sabia o que era, Deus está ardendo no seu coração hoje uma disposição para servi-lo. Eu acho que metade da igreja entendeu. Se um dia você tinha uma disposição e você parou, Deus te trouxe nessa noite, nesse culto, para te colocar nessa disposição de volta. E se você nunca imaginou que ia ter essa disposição, tem algo ardendo no seu coração nessa noite para queimar por ovelhas. O que são as ovelhas? São vidas. Mas espera aí. 1 Samuel capítulo 16, verso 20. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Amém? Vai no 21 agora, pula um. Assim Davi foi a Saul. Assim Davi estava disponível para servir a Deus, porque não era um homem que estava dizendo vai Davi, era dizendo, porque a partir de que a unção entre nós, Deus manda, a gente obedece. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Ei, a questão aí não era Saul. A questão aí era Davi. A questão aí era Deus testando Davi na sua disponibilidade. A questão aí era Deus dizendo, meu filho, eu já te ungi lá atrás, mas antes de tu carregar a coroa, tu vai continuar servindo como tu sempre serviu. Porque quando tu tiver a coroa, ei, a coroa que nós vamos receber é a coroa da vida, amém? É a vida eterna, amém? É sentar com Jesus, amém? Porque quando tu tiver de receber a coroa de Deus, tu já estava disponível para Ele faz tempo. E o que é que tem a ver? Que Jessé manda para ele no verso 20: pão, odre de vinho e cabrito. Aí eu estava dizendo, Deus, me manda aí essa revelação, Deus. Pão é alimento. Filho de Deus que tem disponibilidade, ele carrega consigo alimento. E alimento é o que? A palavra. O vinho é o que? O Filho de Deus que está servindo, disponível. Ele leva alegria. Cadê os alegres do Senhor aqui? E ei, o Filho de Deus, ele anda com cabrito, para quê? O cabrito antigamente era para sacrifício. Ei, muitas vezes a gente não vai querer fazer, não vai dar vontade nenhuma de fazer. Mas aí você vai lembrar do cabrito, do sacrifício, da cruz do Calvário. E você vai dizer, ei, ele não desistiu, porque eu e você vamos desistir. Lembre de levar pão para as pessoas. Lembre de levar alegria para as pessoas. E lembre do sacrifício que foi por mim e por você. Porque esse Deus de aliança, esse Deus de promessas, Ele é real. E Ele está aqui, Ele já salvou a minha e a sua vida. Mas tem quantos e quantas que estão por aí. Talvez até aqui vocês convidou alguém para vir a esse culto. E Deus quer carregar essa pessoa também junto conosco.
Então a gente vai adorar esse louvor. E você que quiser entregar sua vida a Jesus, você que quer estar disponível para Deus, para ser usado por Deus,